Olá pessoal, meu nome é Vinícius, sou Community Manager. Hoje a gente já vai ter um vídeo aqui no canal da Bovcast, da Bovchain. Hoje eu estou com o nosso convidado, Gustavo Esteves. É, a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, novas tecnologias e também como o nosso convidado se interessou pelo agro. Gustavo, muito obrigado, tá, por tirar um tempinho para conversar com a gente. Ah, obrigado eu, Vinícius, pelo convite. É sempre um prazer poder estar compartilhando um pouco, né, da minha vivência e ainda numa plataforma tão grande assim como é a Bovchain, né, que tem tudo para agregar agora no agro. E Gustavo, né, nesse primeiro momento eu queria que você se apresentasse um pouco, né, contasse um pouco da sua história, da sua trajetória, até o ingresso do agro na sua profissão hoje. Conta um pouquinho pra gente. Bom, então, vamos tentar não ser muito extenso. Fica à vontade. Eu sou Gustavo, eu tenho 23 anos, vou fazer 23 anos esse ano. Eu faço atualmente zootecnia aqui na USP, em Pirassununga, na FZE. Eu nasci na cidade, né, eu nasci em São Paulo, sou de São Paulo capital, mas meu vô, que foi quem me colocou nesse meio, né, meu vô ele tem um sítiozinho no interior de São Paulo, perto da divisa com o Paraná ali, Itaberá, entre Itaberá e Itapeva, são 2 cidades próximas, né. E foi lá que começou a despertar esse amor, né, então, assim, eu falo que eu ia sempre pra lá, fui criado metade lá praticamente, então se não fosse final de semana eu estava indo pra lá. Então mais que 2 dias, né, então qualquer feriadinho, férias, eu passava as férias inteiras lá, alongado, 1 mês, 2 meses, então era muito legal, então foi uma vivência muito importante pra mim, porque meu avô me ensinou muita coisa, assim, sabe, e ele que me fez desenvolver essa paixão mesmo pelo agro, pela pecuária no geral, né, meu avô tinha a fazenda dele lá é de gado de corte, e aí eu peguei muito apreço pelos animais, pelos cavalos, e eu gostava de como aquilo funcionava, eu queria entender mais a fundo, mas a fazenda sempre foi meio simples, sabe, era tudo muito simples lá no sitinho do meu avô. E aí eu via nos vídeos as coisas acontecendo, eu queria explorar mais, eu queria saber como aquilo acontecia. Eu, por gostar muito de animal, a vida toda eu pensei em fazer veterinária, por não conhecer a zootecnia também, mas eu fiquei um pouquinho com o pé atrás com relação à parte clínica da veterinária, né, então eu gostava de ver o animal forte ali, gordo, a vaca gorda, o cavalo saudável, e eu falei: "Pô, vou fazer veterinária com um pé", tipo, não gostando de metade do curso, né, que seria a parte clínica e tal. Aí chegou na época do vestibular, eu prestei, eu conhecia a zootecnia, mas ainda não conhecia nenhum zootecnista, então a noção sobre o mercado para mim era complicado. Eu não Sim. sabia se ia ter empregos, como que era o mercado da zootecnia, né. Então eu fiquei muito receoso e acabei prestando veterinária logo que eu passei, e aí eu prestei na FUVEST, e aí a nota que eu tirei daria para eu ter passado em zootecnia, mas acabei não passando em veterinária, e eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque logo eu mudei de ideia de fato, falei: "Não, veterinário não é para mim mesmo, vou fazer zootecnia". E aí eu pulei pra dentro, falei: "Meu, vou fazer zootecnia", só que aí só tinha o vestibular do ano seguinte. Sim. Aí pra não perder o ano, não fazer nada, eu fiz um ano de cursinho, a galera inclusive me zoa que: "Pô, é fácil entrar em zootecnia, você fez cursinho ainda e não sei o quê". A galera pega no meu pé um pouco, mas eu fiz pra não perder o ano, e aí depois no ano seguinte prestei zootecnia, passei e hoje em dia, cara, eu posso falar que eu tô vivendo a melhor época da minha vida. Vivendo e trabalhando com aquilo que eu mais gosto, né, de verdade, que são os animais. E eu me Sim. encontrei na zootecnia mesmo, cara. É manejo, é o bem-estar, é a nutrição. E dentro da zootecnia ainda descobri que o mercado é enorme para os zootecnistas, sabe. Então tem zootecnista trabalhando na bolsa de valores, pra você ter noção. Sim. A parte de economia, de travamento de gado na bolsa, então é bem abrangente o curso, que me fez mais abrir o olho, sabe, pra brilhar os olhos para tudo isso. E aí, hoje em dia eu faço parte de um grupo de estudos dentro da faculdade que chama We Are Metabolics, com a professora Nara Consulo, que, pô, me deu uma baita oportunidade, mas eu tô no terceiro ano agora. E eu faço estágio desde que eu entrei, cara, praticamente, dentro da faculdade. Eu faço estágio desde a minha terceira semana de aula, um dos caras da república que eu moro me abriu essa oportunidade para fazer estágio junto com eles no grupo de estudos que eles participavam, chamava Golpec, né, o outro grupo. Acho que eu fiquei um ano e pouco lá, um ano e meio, e aí depois eu troquei para esse outro grupo de estágio. Mas, cara, aprendi muita coisa com a galera que estava nesses 2 grupos, aprendo diariamente, né.
Acho que hoje em dia eu sou muito do que essa turma me ensinou. Então de a praticidade, a proatividade, ir lá e fazer as contas rápidas de cabeça que você tem que saber, mais relacionado a gado de corte, né. Então, como que ganhou o peso, como é que vai formular a ração hoje, não sei o quê. Então, a turma me ensinou demais, né. E aí, foi muito bom fazer esses estágios, porque eu sentia que eu estava valendo a pena o negócio, eu não estava aqui só de passagem, né. Porque às Uhum. vezes muita gente no começo do curso fala: "Pô, esse curso tá meio monótono, as ciências básicas logo do começo", muita gente desanima, né. Desiste, né, E aí eu também. eu falei: "Pô, não, vou pegar firme aqui, vou fazer um estágio", que aí você consegue ver na prática a zootecnia, né. Sim. Ainda mais que é um curso bem prático, assim. Uhum. Então bom, é atualmente onde eu tô, né, eu tô no terceiro ano, tem mais esse ano e mais 2 pra me formar, se tudo der certo. E aí a gente cai para montão aí pra ver o que que a gente arruma, né. Legal, Gustavo. Né, e praticamente a minha história é a mesma também. Eu, né, eu tentei entrar na zootecnia, né, não consegui, Uhum. fiquei nos classificáveis, e aí fui pra medicina veterinária. Já estou no 8º semestre já, aí a gente tá, né, tentando aqui, né. É difícil, mas a gente consegue. Aham. Pô, que legal, cara, não sabia não. Sim, é muito interessante, né. Eu E acho você que não quis até fazer veterinária? eu faço veterinária, estou no 8º semestre, Uhum. né. E Gustavo, né, eu queria saber como é o seu dia a dia, né, hoje, como é a rotina, conta pra gente um pouquinho. Entendi. Cara, então, hoje minha rotina ela é bem corrida, assim, eu posso falar. Eu faço estágio, né, nesse grupo que eu te falei e a gente segue por experimentos, né, então tem um experimento para fazer, e a gente estava dentro do projeto de jovem pesquisador da professora, né. E aí a gente está atualmente a gente está na fase de terminação dos animais. Então é um confinamento dentro da faculdade que a gente tem, e aí todo dia antes da aula a gente tem que ir lá, quase todo dia, né, quase todo dia eu vou, mas a turma sempre tem que ter alguém indo lá todo dia alimentar os animais, né. Sim. Mas aí acordar geralmente é acordar cedo, umas 5 horas, começar o confinamento 6 horas e é lá pelas 7h30, 7h40 eu saio para ir pra aula que começa às 8h. Aí minha aula vai das 8h até meio-dia, aí almoço dentro da faculdade e aí depois a gente volta pra aula que começa às 2h. E aí tem dia que tem aula das 2h até às 6h, então acaba sendo meio puxado. É. Mas eu gosto, cara, porque você se sente eu gosto de trabalhar pra sentir que eu tô fazendo uma coisa que vale a pena, sabe. Sim. Então seja contribuindo pra uns estudos que a gente esses estudos que a gente faz, para depois seu nome aparecer em trabalhos científicos, para você aprender o dia a dia como que é. Então, pô, você tá indo lá todo dia a dia no confinamento, você tá olhando o boi, aí você começa a ler se esse boi tá um pouco mais doente, um pouco mais caído, você começa a entender, querer saber por que que ele tá desse tipo, o que que causou aquilo, e a proatividade de todo dia tá indo lá trabalhando e você vai pegando com o tempo. Bom, minha rotina é praticamente essa, de final de semana eu acabo ficando também, então, quando eu tô escalado no estágio, eu fico final de semana aqui. E eu acabo gostando, eu moro em uma república, eu moro com mais 5 caras agora. Uhum. Então a gente muitas vezes tem algum evento da república que a gente fica, e aqui virou uma outra casa pra mim, virou uma família, assim, né, Sim, então aqui eu também me sinto à vontade. sim. Então eu convivo minha rotina é transitar entre estágio, faculdade e a república, assim, né, os amigos no dia a dia. E aí nesse meio a gente tenta arrumar espaço para fazer alguma gravação para o Instagram, fazer, estudar para uma prova, alguma coisa do tipo, ficar na sala resenhando com os amigos, então é meio que um malabarismo, você tá jogando uma batata quente pra cima, vendo a que vai queimar primeiro, você joga, sabe. Mas é é bem legal, é corrido, mas eu gosto, sabe, Uhum. eu me sinto feliz, sabe. Hã. Legal. Né, a gente acaba virando hobby, né. É. Né, e Gustavo, né, eu queria saber em questão mesmo de desafio, né, no seu dia a dia, né, qual o maior desafio que você tem hoje? Cara, um desafio eu acho que é justamente isso de saber equilibrar tudo. Uhum, Então, às vezes a gente se deslumbra com algumas coisas, vem para a faculdade, tá longe de casa, tá longe de tudo. Você tem coisa para estudar, matérias densas para você estudar. Você tem o estágio, que é divertido ir lá no estágio e trabalhar e ficar com seus amigos no estágio. É divertido você ficar na sala com os amigos conversando também, na sala de casa. Então você tem que equilibrar. O maior desafio para mim é conseguir equilibrar tudo isso e não deixar um lado cair. uhum. Então,
eu tô abrindo mão de ficar na sala com todo mundo, porque eu preciso estudar pra uma prova. Ah não, agora tá mais tranquilo, não preciso fazer nenhum trabalho, eu consigo dar atenção pra galera na sala. Ou, tipo, eu preciso dar um tempo disso, porque eu preciso ir no estágio, preciso não posso sair pra uma festa, porque eu preciso sair no estágio no final de semana. Então eu acho que a maior dificuldade, cara, é equilibrar tudo isso. Mas é a vida adulta, né, a gente tem que ficar sempre equilibrando onde a gente tá botando o nosso tempo e nossa Sim. atenção pra conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né. A É, gente fala que, pô, dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, mas querendo ou não a gente tem que conseguir, né. Então, a agremiação que você participa, tem que parar uma hora, tem que fazer post de não sei o quê, tem que ligar pra não sei quem. Então você nunca pode deixar tudo cair, então você tem que ficar aqui equilibrando, equilibrador de pratos, né, mil coisas ao mesmo tempo. Acho que esse seria um dos maiores desafios que a gente tem hoje, que eu passo, ultimamente. imagino. Eh, e Gustavo, né, e hoje, né, na sua faculdade, né, no seu estágio, em questão mesmo de tecnologia, né, como você acha que a tecnologia hoje pode, né, ajudar no seu dia a dia, no seu estágio? Cara, ótima pergunta, porque atualmente no estágio a gente está usando muita tecnologia. A gente está no confinamento, mas a gente usa 2 sistemas diferentes, que a gente usa o Intergado e a gente usa o Calanguete. Hum, São 2 sistemas diferentes para você medir o consumo dos animais. Então a gente tem esse sistema de Calanguete, que é um sistema que os bois eles carregam um colar com um liberador, que ele vai liberar uma portinhola específica para aquele animal comer dentro do coxo, e aí a gente mede o consumo de comida desse animal diariamente. Assim a gente conseguir fazer o ajuste, então a gente sabe por exemplo, no dia seguinte, eu sei quanto que eu coloquei de ração, e aí por pesar o que sobrou no coxo, eu sei quanto ele comeu. E aí pegando a sobra, eu sei quanto ele comeu, né. Isso é um sistema uma tecnologia muito legal que a gente tem aqui. Os animais a gente consegue manter eles em baias coletivas, né, para manter o comportamento do animal, que o boi que é um animal de bando, né, eu consigo manter esse comportamento e, assim, eu não tenho tanta influência do ambiente em cima do animal, que isso impacta diretamente. uhum, E tem o intergado também, que é um sistema que faz a mesma coisa, é similar, né, mas em vez do animal ter esse colar com o liberador no pescoço, ele tem um botãozinho na orelha, que são uns coxos preparados, né, cada baia tem 4 coxos, e aí o animal entra com a cabeça para comer a ração e tem um sistema em volta tem um sistema em volta que vai ler e identificar o animal. uhum, E aí o coxo também ele é preparado. O coxo ele tem uma balança em cima, então eu sei ele mede quanto tem de ração no coxo, depois que o animal terminou de comer, ele sabe quanto sobrou, e ele faz esse essa pesagem automática, né, então não tem que ir lá tirar sobras todo dia de manhã, porque ele já me dá no leitor do sistema quanto o animal comeu. É interessante esse sistema também, porque ele tem a pesagem dos animais, eles também é feita automaticamente. No coxo de água, que também tem essa balança embaixo para saber quanto o animal bebeu de água ou não, eh, ele tem uma balança, então sempre que o animal sobe em cima daquela balança para beber água, o animal além de medir o consumo de água, também é feita a pesagem desse animal. Então, além de saber o consumo, o sistema ele também avisa: "Ah, o animal tal, do brinco tal, não tá indo no coxo, ou faz 2 dias que ele não come, ou faz 2 dias que ele não bebe água". Ele já manda um alerta para o cara ficar ligado e aí você olhar: "Pô, animal tal, qual que é o número dele?". Vou lá e vou ver o que que tá acontecendo. Às vezes o animal tá magro, machucou, tá machucado, você precisa olhar, precisa fazer algum medicamento, alguma alteração. Então a tecnologia ela tá muito presente para a gente conseguir cada vez mais, ainda mais aqui na universidade, que é uma universidade de pesquisa, conseguir avançar nessa pesquisa para conseguir entregar um resultado melhor para a turma no futuro lá no campo, né. hum. Então é bem legal, acho que a tecnologia está bem presente no meu dia a dia, né, ainda mais nesse experimento que a gente está fazendo agora. Sim, e vai avançando, né, o legal é isso, né. Uhum. É bem legal, acho que aqui é tipo uma base que a gente faz, esses estudos todos, né, e testa tecnologia, tudo para depois ser ofertado para o campo de volta, né. Então esse sistema de intergado a gente tem aqui na faculdade, eu só tinha visto aqui dentro. E aí a gente eu fui no dia de campo da Scott Consultoria e eles têm lá foi no CMA, Confinamento Monte Alegre, e lá eles têm, acho que
3 ou 4 baias de intergado também lá, que eles medem o consumo dos animais e tudo mais. Você vê que é a tecnologia que a gente tem dentro da universidade sendo difundida para outros lugares, né, sim, para todo mundo que faz as próprias pesquisas, né, para poder, profissionalizar o campo, né. sim. E Gustavo, a Bovchain é uma startup, né, que atua em solução e tecnologia de informações para pecuaristas. E eu queria Uhum. ouvir, né, a sua visão, né, sobre, né, essas soluções tecnológicas, né, como você acha que isso pode ajudar no dia a dia do pecuarista, nas fazendas também? Uhum. Cara, eu acho que essa parte da rastreabilidade ela é muito importante no dia a dia de fazendas grandes até, fazendas grandes. Eu fui para uma fazenda no Mato Grosso e eles tinham os botões dos animais focados também na rastreabilidade, então eu sabia o animal que estava lá, o animal que tinha chego, por exemplo, de compra, ele já era colocado o botão e já entrava no sistema, animal de compra X. E aí a partir disso a gente tinha o controle e o registro do animal ao longo da vida toda dele, que ele ficava lá. Então era uma fazenda de cria, então eu tinha pelo bottom, eu sabia que a vaca passou por cada manejo, cada atividade que ela passou, quais medicamentos foram aplicados e quanto de gasto aquilo gerou para aquele animal, né. Então, saber rastrear, saber ter os dados na mão do que você tem no pasto, para mim é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de intensificação da nossa pecuária, né, de profissionalização da nossa pecuária. A gente tem que usar as tecnologias, cara, tem tanta tecnologia legal aí, boa, que vai te ajudar a produzir muito mais, porque você só consegue saber aonde você tem que melhorar no momento que você tem todos os dados. Então, por exemplo, eu sei que a vaca tal já está dando um monte de despesa, já tá 2 anos sem parir nenhum bezerro, só tá dando despesa, tá comendo, eu sei pelo registro, essa vaca não emprenhou e a gente já gastou mais medicamento com ela. Numa fazenda grande a fazenda que eu fui tinha mais de 10.000 vacas, mais de 10.000 animais. Você não lembra tal vaca de cabeça, É. por mais que os capatazes estejam lá todo dia. Uhum, Às vezes você precisa de um relatório feito no computador para você saber, animal tal a gente tem que descartar. E você só sabe isso através de conseguir ter os números dos animais, ter o hum, registro dos animais na ponta do lápis, sabe. sim, Além do mais, eu acho que, pô, ainda mais a rastreabilidade, ela pode atuar também tipificação de carcaça, coisas lá na ponta, lá no frigorífico, né. Você saber de onde está vindo seu animal. Então a vaca entrou, veio de compra, eu coloquei o bottom nela, eu sei que ela passou "X" anos na fazenda e depois ela foi pra tal frigorífico, depois ele foi abatido em lugar tal. Então eu sei que essa vaca não veio de área de desmatamento, por exemplo, e aí no futuro, não sei como funciona hoje em dia certinho, se já tem, bonificação para esse tipo de lugar, mas, a vaca não veio de área de desmatamento. Vai ganhar um bônus X, sabe, uhum, ou coisas do tipo. sim, Mas eu imagino que, eh, tem muito para crescer ainda, mas para mim é essencial a gente usar esse sistema, ainda mais a Bovchan que faz isso com, pô, tanta maestria, né. E Gustavo, você acha que essas soluções, né, elas agregam valor às fazendas? Cara, com certeza, né, porque assim, você tendo esse controle, você sabe, foi como eu falei, você sabe a hora de descartar um animal. Uhum, Você sabe, pô, e saber a hora certa de descartar um animal, às vezes salva muito dinheiro para o produtor, né. Então eu tenho uma vaca lá que tá 3 anos sem pegar bezerro, 2 anos sem pegar bezerro, ela só tá me gerando gasto. Eu ia deixar ela mais um ano se eu não tivesse visto, mas a rastreabilidade me ajudou a saber qual animal estava lá e gastando, para eu poder ir descartar, para eu pegar e descartar ele, sabe. Então, para mim agrega muito valor para o produtor, assim. Com grandes confinamentos, todos usam brinco para rastreabilidade, para saber de onde o animal veio, para onde o animal vai, e com certeza quem não trabalha com isso tá um passinho atrás, né, tá deixando o dinheiro na mesa de certa forma, né, eu gosto de pensar assim, sim. não que seja regra. E a tecnologia vai avançando, né, a gente tem que Exato. avançar junto com ela. Eu acho que a pecuária ela tá avançando, Uhum, mas se a gente for comparar com a agricultura, né, pô, o cara investe milhões aí por safra. O cara na pecuária, ele tem muito receio de investir esse dinheiro numa tecnologia, alguma coisa, porque é difícil para ele ver aquele retorno, né. sim. Então,
ele a partir do momento que a gente conseguir botar na cabeça da turma que isso tem retorno financeiro, isso tem valor, é importante para o mercado, aí a gente vai ter essa virada de chave mesmo, sabe. Uhum, Agora tá caminhando, mas eu acho que a gente tem muita coisa pra caminhar mais ainda, muito lugar pra chegar ainda com sim. toda essa tecnologia que a gente tem pra agregar no agro, né. E, Gustavo, a gente tá chegando, né, nos minutinhos finais, e eu sempre tiro esse momento, né, pra você divulgar seu Instagram e passar também uma mensagem pra quem tá vendo a gente, tá bom? Pode ficar à vontade. Uhum. Ou então, meu Instagram é o Esteves underline. Lá eu posto um pouco do meu dia a dia no na faculdade, eu gosto de frequentar muitos eventos, um pouco desse do agro, relacionado à parte da pecuária, né, então, eu tento ao máximo trazer coisas conteúdo técnico e conteúdo informativo, mas de uma forma que seja fácil para a turma entender, né, muitas vezes a gente olha e fala: "Puta, não vou ler um artigo científico, vai ser muito complicado, vai ser muito complexo". Às vezes um conceito que é difícil para uma galera, eu tento trazer ele de uma forma mais básica, para ser de fácil compreensão para todo mundo, sabe. Eu acho que isso é uma coisa uma lacuna que a gente tem, é comunicar o agro que a gente está vivendo de verdade, né. O agro tem muito esse problema de comunicação. A turma bate muito na gente, mas tem poucas pessoas que estão lá pra botar a voz no agro e falar a verdade. Tem gente Sim. fazendo isso incrivelmente bem, pô, o Uhum, Murilo Grotti, uma galera que fala bem pra caramba do agro e tá nessa luta, e eu acho que a gente tem que mostrar o nosso agro, a realidade do nosso agro, né, no dia a sim. dia. Então é um pouco do que eu tento fazer, óbvio, não me coloco em patamares igual eles ainda, mas se Deus quiser um dia a gente chega lá e lutar pelo aquilo que a gente gosta tanto, né, cara. E se fosse pra deixar uma mensagem, cara, ah, trabalhe duro que um dia o trabalho vai ser recompensado. É o que eu falo pra mim mesmo e espero que um dia seja, sabe. Então, trabalhe duro que um dia vai ser recompensado. Se não parece que não tem ninguém olhando, mas sempre tem alguém olhando. É, um dia E vai é fazer isso, sentido. vai fazer sentido esse trabalho todo. Sim. Gustavo, eu queria agradecer, tá, pela sua presença, pela troca de conteúdo e também pela troca de experiência, tá bom? Nada, eu que agradeço, Vinícius, pela oportunidade. Foi Fiquei muito agradecido com o convite e compartilhar um pouco da minha realidade com vocês. Se Deus quiser, a gente essa parceria firme por muitos anos ainda. Sim, sim. Gustavo, é agradecer de novo, né, qualquer coisa a gente fica à disposição, tá bom? Muito sucesso pra você. E, pessoal, se vocês gostaram, deixa a curtida, compartilhe, também siga a gente aqui no YouTube, no canal do Offcast, siga também o nosso convidado, Gustavo, para acompanhar o trabalho dele, né, ele daí nos estágios da faculdade. E é isso, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, Gustavo. Falou.